O Flamengo perdeu a chance de chegar bem perto do Palmeiras na disputa pelo título brasileiro. Na verdade, o Flamengo pareceu não estar muito à disposição de disputar o título brasileiro. Mas os problemas não param por aí. A gente pode tecer várias críticas, eu acho que pertinentes críticas, a respeito da não priorização da equipe para o campeonato. Mas, para mim, né, de acordo com a minha ótica de analista tático, eu posso achar até mais graves a dificuldade de entender as intenções e o plano de jogo com o time que foi a campo. E é sobre isso que eu vou falar aqui com vocês. Já peço teu like, peço que se inscreva no canal. E vamos seguindo aqui logo, que a gente não tem tempo a perder. Bom, o Flamengo, né? O Flamengo B, que a gente costumou, né? Se acostumou a ver, ele não é mais possível por conta do Lázaro, né? Que saiu, foi negociado, a gente preparou bastante material a respeito dessa saída dele. Mas o time B ele tinha algumas nuances que eu acho importante a gente falar. O Lázaro, tá? Que é essa figura que já saiu. O Lázaro basicamente fazia. Muita gente falou em falso 9. Tudo bem, falso 9 essencialmente não é isso. Ele sai mais por dentro. O Lázaro saía muito mais pelo lado esquerdo, o Cebolinha recuando um pouco e fazendo o jogo por dentro, e quem atacava muito a área era o Vitor Hugo junto com o Marinho. Né? Então, congestionava-se mais o lado esquerdo do ataque e abria-se espaço para a projeção do lado esquerdo, do Vitor Hugo, que era um cara que fica longe da área, e do Marinho, um cara que precisa de um pouco de espaço também para desempenhar o seu futebol. Além disso, o meio de campo tinha o Diego mais recuado. Se você me acompanha aqui faz tempo, você sabe o quanto eu digo que essa posição aqui de primeiro volante ou de único volante desse sistema do Flamengo, qualquer um dos dois sistemas, é a mais protegida do meio de campo, né? É a que menos exige deslocamentos. E essas funções de médio são as funções que mais exigem deslocamento, por necessidade de fazer um trabalho, aspas, box to box, né? E também proteger em recomposição o setor, o corredor lateral do campo. E aí, o time de ontem, ele foi um Frankenstein, né? Por quê? Ele não foi o time B e não foi o time A. Na verdade, na minha opinião, ele foi um time B enfraquecido. Tá? Eu vou explicar. Você pode ter se iludido que o time estava mesclado porque ele escalou os suspensos Léo Pereira e Davi Luiz, né? Que são a dupla titular, e escalou o Gabriel, né? Que vai ser poupado no meio da semana por conta do cartão que possui, também no time titular. Porém, no meio de campo, e aí vamos começar com o primeiro problema, no meio de campo ele não foi com o Thiago Maia, né, incompreensivelmente, uma vez que ele não vai jogar na quarta, e colocou o Eric Pulga. Tá? Até aí tudo bem, desde que ele não colocasse o Diego como médio, na função que gera o maior desgaste possível entre todas as funções, basicamente, do time. Por quê? Ele acaba não tendo, né, mais essa saúde, e nem sei se é tanto do jogo dele atualmente, essa ida e vinda tão longa, né? O cara com deslocamento muito longo. O Vitor Hugo, tudo bem, mantido ali, mas prejudicado por outros fatores que eu vou falar. O Varela fazendo a sua estreia, nitidamente sem ritmo, ele pôde promover a estreia do Varela em alguns jogos mais fáceis durante as partidas, para o rapaz entrar e ganhando ritmo. E ele foi lançado logo no jogo que teria que enfrentar o Mendonça, né? E que estaria com um sistema defensivo que nunca jogou junto. Mas tudo bem. Para mim, o mais grave é a situação da frente. Por quê? Porque o Gabriel ele tem como característica, ele não é um centroavante, ele não apesar de usar a camisa 9, ele não é um 9 clássico como é o Pedro. Eu acho que disso a torcida do Flamengo está cansada de saber. E o Marinho é um cara de beirada,
que acontece é que esses dois caras acabavam ocupando o mesmo espaço do campo. Aquele balanço pelo lado esquerdo não acontecendo e o Vitor Hugo não entrando. E eu vou mostrar para vocês. Aqui o mapa de calor médio do Lázaro. Tá? Então vocês veem como o Lázaro caía muito pelo lado esquerdo, do ataque e pouco pelo direito. Aqui o mapa de calor do Marinho, com bastante espaço para entrada na área, caindo pelo lado direito. E o do Gabriel, no dia de ontem, contra o Ceará, vocês podem ver como o ponto mais forte é do lado esquerdo, do lado direito do ataque. Depois ele até tenta cair um pouco pela esquerda, eu vou mostrar para vocês. E aí, gente, eu estou querendo exemplificar para vocês o quanto o Flamengo não conseguiu, no primeiro tempo da partida de ontem, fazer um jogo de último terço, como normalmente consegue fazer. Aqui, analisando os passes, né, contra o Atlético Paranaense no 5-0 do time B, vocês podem ver como o Flamengo teve 31% dos seus passes em último terço do campo. Enquanto ontem, né, no jogo contra o Ceará, apenas 24%. 7% faz uma diferença danada. E eles vieram justamente aqui, basicamente para o meio do campo. Então, nesse setor do campo, o Flamengo acabou ficando enroscado e não conseguindo superar e criar dificuldades para o Ceará no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Flamengo não criou praticamente nada. E aqui eu vou passar para vocês aqui uns exemplos aqui enquanto eu vou falando. Então vocês podem ver o Gabriel caindo pela mesma zona do Marinho e um espaço, né, aberto, sem jogador do Flamengo ocupar no centro do ataque. O que acontece? A marcação fica com superioridade numérica, né, o que é o mais grave nessa situação. O Marinho sem saída e bem marcado, tenta uma jogadinha de fundo que não vai conseguir. Aqui de novo, né, o Gabriel, o Marinho e o Vitor Hugo, né, o Varela nem no lance ainda está trocando trocando passes com uma marcação com superioridade numérica e ninguém no comando da área, né? Um marcando o outro. E aí o Gabriel começa a baixar pelo lado esquerdo, o que dá uma fluidez maior na troca de passes. E vejam a diferença. Quando o Gabriel caiu pelo lado esquerdo do ataque, vejam como o Marinho fez o centroavante, caiu para o centroavante e o Vitor Hugo conseguiu avançar mais em campo, né? Então, era para ter acontecido muito mais isso, né? Até as triangulações, a superioridade qualitativa acontecendo, o Flamengo conseguindo ir ao fundo. E um outro ponto foi a saída de bola. E aqui vou até dar uma pausa. Somando tudo o que eu falei para vocês e os jogadores não conseguindo ter espaço pelos corredores laterais, ocorreu talvez um agravante. A saída de bola, que passou a ficar fixa praticamente nessa partida com os três homens, a saída que eu defendi na partida contra o Vélez, né, para aquele jogo, ela não era adequada para esse. Por quê? Com o Varela na linha de defesa, você precisava movimentar o Diego, mais ainda, né, para ele ser o cara que recebe de costas essa jogada vertical, e ele, como eu mostrei para vocês, é um cara que precisava levar a bola até o ataque, porque o Gabriel não baixava pelo meio para fazer a figura do meia. E aí o que acontece? O Flamengo tinha uma dificuldade extrema de ter fluidez no jogo. Abria pelos lados, tentava com o Varela ofensivamente não é o melhor lateral que o Flamengo tem, talvez seja até o terceiro da classificação, como eu mostrei para vocês, é um cara seguro defensivamente. Mas vejam como o Flamengo tinha muita dificuldade de ter fluidez. Tentava, rodava as bolas, envolvia o Santos, aí e assim o time tentava trocar passes para ver se conseguia chegar até próximo da meta adversária, mas não tinha, né? Não tinha meio de campo. O meio de campo do Flamengo despovoado pelo simples motivo de você, além de todas essas escolhas, né, além de ter congestionado o lado direito do ataque, prejudicado o futebol de Marinho e Gabriel, de não ter um cara baixando por dentro para gerar superioridade numérica por dentro, você ainda tira um outro homem, porque você já não vai conseguir, porque o falso 9 ele é feito para gerar superioridade numérica, tanto no meio quanto no ataque. Se você
se propõe a ter um falso 9 e coloca para fazer isso um jogador cuja pior característica é esse pivô, é trabalhar de costas para a defesa, então até a sua intenção ela não era boa. Né? É uma intenção que dá até a entender, daria até para pensar que o Dorival não conhece o elenco. Ele conhece o elenco, especialmente o Gabigol, com que ele trabalhou desde a base. Se eu não me engano, foi um dos caras que lançou o Gabigol no Santos. Então, uma péssima jornada do treinador rubro-negro. E entenda, eu não estou aqui pedindo a saída do Dorival. Eu não estou aqui dizendo que ele não deva renovar, inclusive. Eu acho que tem que ser uma coisa muito bem avaliada. Eu acho que sim, é possível. Talvez se a resposta fosse hoje, pelo que o time A tem jogado, talvez fosse sim orientada à renovação. É claro que precisa esperar o fim da temporada. Mas a jornada do jogo contra o Ceará foi péssima. E para mim é mais preocupante ainda quando a gente não consegue entender as intenções. Então, o gabarito dos erros, você coloca os dois jogadores que ocupam o mesmo espaço do campo para trabalhar juntos, sem ter um centroavante. Você coloca dois volantes de característica de pouca mobilidade, como Pulgar e Diego. Coloca o Diego mais avançado para com 30 e quase 40 anos fazer a transição do time. E ainda assim faz a saída de 3 para movimentar mais ainda o Diego e para ter menos gente no meio de campo. É óbvio que a bola não passaria pelo meio. E não passou. Né? Tentava-se uma ligação direta, o jogo ficava truncado ali pelo meio com a linha de defesa do Flamengo avançando e os passes eram trocados ali de forma infértil e inútil e nenhuma construção era realizada. Então, o Flamengo perde os seus pontos na primeira etapa. E aí depois tem toda a palhaçada de arbitragem, toda o antijogo até do time do Ceará. Eu não teria expulsado nenhum dos dois atletas. Para mim, juiz não tem que ser uma primadona que manda em absolutamente tudo, uma figura autárquica, hierárquica ou qualquer hierárquica que não possa ser xingado, porque no futebol, num campo de futebol, ninguém pede por favor, né? Colega com colega, pai com filho, todo mundo tem uma linguagem mais ríspida e o juiz não pode, ele tem que estar alheio a tudo isso. Então, claro que as decisões de Jô e Gabigol que acabaram gerando as expulsões são questionáveis, mas para mim é muito mais questionável essa autoridade militaresca que os árbitros querem ter sem se dar o respeito. Né? Então, além disso, teve todo o antijogo, mas o problema do Flamengo foi o primeiro tempo. E digo mais, já que queria poupar o time para, sei lá, bater recorde de placar agregado numa semifinal de Libertadores, porque parece que foi essa a intenção, já que queria poupar o time, por que não começou com os caras e tirava 45? O jogo estaria em outro contexto, você provavelmente já teria aberto uma vantagem, e aí sim você coloca esses caras de transição e caras mais plantados, isso daria um novo contexto. Os caras acabaram jogando o mesmo tempo da galera que entrou em campo, então acabaram jogando os 45 minutos igual aos 45 minutos que começou jogando. Então, assim, show de horror, tudo errado, e esperamos que seja uma manhã recuperável, né, nesse Campeonato Brasileiro e que o Dorival tire lições de todas essas decisões com falta, talvez, até de critério e dificuldade de ter intenções ali que fizessem algum sentido. Tá bom, pessoal? Então, agradeço aí, eu fui, beijo.